bem-vindas ao podcast Mundo Senses. Nós estamos aqui no Espaço Cozy com a produtora R2PM e com o Luiz Crepaldi da Arte na Conversa. Eu sou a Raquel. Eu sou a Soraya. E eu sou a Cibele. Bom, então hoje nós vamos falar sobre comunicação e conflitos, mediação e como tudo isso se mistura, né? Boa. E aí, como é que a gente trabalha conflitos, né? Você sabe, Si, que eu ouvi uma frase que eu acho que foi da Paola Carosella, dela, quando ela estava contando sobre as sociedades dela, que a primeira vez que ela foi sócia, não deu certo porque eram amigos que pensavam todos muito parecido, eram todos meio iguais. E depois que ela sacou que para um negócio funcionar, ela tinha que ter sócios que pensavam diferente dela para se complementar, os negócios começaram a prosperar. Então, só que a partir do momento que a gente trabalha com pessoas que são diferentes da gente, a gente tá mais propenso a conflitos, né? E, bom, é um assunto que a gente vai começar aqui e vai conversar bastante tempo, porque quando a gente fala de conflitos, o que a gente está falando, né? Esse exemplo que você trouxe, na verdade, quando eu penso diferente, eu agrego ao outro, eu complemento a história do outro. O conflito ele vai nascer por uma coisa tão simples, porque eu penso diferente de você, porque eu quero coisas diferentes e porque eu vou agir de forma diferente. Então, quando a gente reconhece isso como uma força, a gente se complementa. Agora, quando a gente não reconhece isso, aí que o conflito começa a surgir. E por que ele começa, né? A gente brinca que escala, né? Como é que escala o conflito? Até antes disso, existe uma teoria do que é inteligência, né? E a inteligência é a capacidade de se fazer conexões. E se a gente fala isso dentro de um grupo de pessoas, seja uma organização, seja uma família, qualquer ambiente, a partir do momento que a gente consegue gerar essas conexões, a gente consegue gerar o novo, consegue gerar a inteligência. Agora, a dúvida é, como é que se faz isso trabalhando os conflitos de uma forma salutar? Acho que essa é a dúvida que a maior parte de nós tem. E eu acho que esse é o convite mesmo, né? Como é que a gente interage com pensares e quereres diferentes, né? E faz isso tudo funcionar e fazer de uma forma harmônica, porque, os conflitos vão acontecer e eles podem ser produtivos desde que a gente lide com eles de uma forma legal. E aí, qual é essa forma legal? E essa forma legal é assim, é importante que os conflitos existam. Porque imagina a gente viver numa calmaria o tempo todo, né? Porque estamos pensando igual, a gente não vai ter a diversidade, a gente não vai ter esse pulo, né, de interação, de inteligência e de conexões. Então, eu quero trazer assim, olha, se a gente conseguisse, numa conversa, numa interação, mostrar o meu ponto de vista, mas não assumir que ele é a verdade verdadeira, aí eu estou aberta para ouvir o teu ponto de vista. Parece simples, né? Mas por trás disso eu vou trazer a minha história de vida, a forma como eu fui educada e os filtros que eu fui criando na minha vida. E isso faz com que eu me apegue à minha percepção e ela vira a verdade verdadeira. Então eu brinco, quando a gente está numa interação, existem 3 verdades. A minha que eu trago, a sua que você traz contigo e a verdade que a gente vai dialogar e vai chegar junto. O que acontece é que nem sempre as partes estão disponíveis para mostrar o seu ponto de vista não como a verdade, mas simplesmente como a vista de um ponto. E tem outras vistas. E aí quando a gente consegue essa abertura, aí o conflito é produtivo, né? Porque o conflito produtivo vai nos estimular a pensar diferente. Aí você vai me trazer a sua percepção, eu falo, nossa, eu não tinha visto a situação por esse ponto. Aí a Soraya vai complementar. Então, a gente consegue construir, né? Então, o conflito produtivo é muito bem-vindo. O conflito não produtivo é aquele em que eu fico preso no meu pensar. E que aí vira um confronto, né? Que vira um confronto. Por quê? Porque a minha verdade vai sobrepor a tua, né? Então, nossa história na comunicação, né? Eu vou trazer a história nossa, né? Na nossa sociedade no Brasil, a gente vem de um modelo em que uma pessoa fala e a outra está apenas ouvindo para obedecer. Então, enquanto isso permanecer, essa aqui vai ter mais poder nessa comunicação, né? E o convite é assim, como é que eu faço para equilibrar, né? E fazer com que a comunicação seja a ponte.
E aí os conflitos, às vezes a gente, né, quando a gente vai para uma organização que elas nos convidam para a gente trazer algum briefing, né, de algum projeto, fala, não, aqui a gente não tem conflito. Aí fala, opa, né? Então tem alguma coisa errada também, Também né? tem alguma coisa errada, né? Porque a gente tem aqueles conflitos quentes que é aquilo que está visível, as pessoas estão ali discutindo visivelmente. O conflito frio é aquele em que eu não tenho espaço para trazer minha opinião. E qual você acha que é mais pernicioso para as organizações e para os relacionamentos? O conflito quente ou o conflito frio? Ou ambos? Ou ambos. Eu acho que ambos, porque os dois levam ao desgaste das relações. E aí, quando você trouxe, né, a inteligência, ela vem pela conexão. Né? Então, nós, seres humanos, a gente está aqui para fazer conexão. Quando eu não consigo me conectar com o outro, eu vou me afastando. E aí, quando eu me afasto, eu vou para o lugar da vergonha. E aí eu não vou falar mais, eu não vou trazer meu ponto, eu não estou confortável aqui, eu não tenho um ambiente seguro, de confiança. Então, se eu não trago meu ponto, eu vou fugir do conflito. Você trouxe um ponto que, para mim, eu não consigo dialogar, né? Eu me ausento da conversa. Então, o conflito frio, talvez ele seja até um pouco pior. Por quê? Porque ele é difícil de ser mensurado. Porque o quente você percebe as pessoas ali, né? Uhum. O frio parece que Parece tá tudo que ok. tá tudo bem. Parece que tá tudo bem. Mas não tá, né? Porque no frio é esse ambiente que não foi criado para que as pessoas possam conversar, dialogar, né? Então, como é que a gente faz para ficar nesse primeiro patamar, né? Então, para que a gente fique no primeiro patamar, tem uma metodologia, um conceito que é bem interessante, que é a escada de inferência. E o que é a escada de inferência? Então, de tudo que a gente está conversando aqui, eu seleciono um dado do que a gente está conversando que para mim faz sentido. E eu gero uma verdade verdadeira, eu crio uma crença sobre aquilo. Então, por exemplo, a gente está conversando aqui sobre conflitos. E aí, a Raquel trouxe um ponto, quando as pessoas são diferentes, é melhor, gera mais diversidade, mais ideias. Eu falo, não concordo com isso. Então, eu vou criar, né, um caminho de que a Raquel trouxe algo que para mim não encaixa. Então, para mim, eu crio uma ação que eu vou reforçar e fazer essa inferência. Então, o que eu estou ouvindo você dizer é que a gente acaba selecionando, com base na nossa experiência, no nosso repertório, alguns dados, e a partir desses dados a gente chega a verdades entre aspas, que são verdades para nós, para cada um de nós, e aí a gente está inferindo, ou seja, a gente está pressupondo algo e tomando uma decisão que não tem um fundamento sólido. Só tem fundamento naquilo que eu observei que faz sentido com a minha história de vida. Uhum. E aí eu acabo criando aquelas crenças sobre alguém, sobre uma posição, e aí eu fico só interagindo a partir disso que para mim é verdade. E entra naquele ciclo daquela frase que a gente usa em quase todos os treinamentos de comunicação, que é a raiz do não escutar é o já saber. É o já saber. Então, Boa. eu acho que eu já sei como vai ser, eu sei o que essa pessoa vai falar, então E aí eu já vou fechado para a conversa, né? Exato. E às vezes chega a ponto de eu falar, eu vou conversar com a Raquel, mas eu já sei. Então, para que eu vou? Então, não adianta. Então, eu já estou até desistindo do diálogo, né? Que é um patamar acima do conflito. Quando eu desisto do diálogo. Por quê? Porque eu tenho dentro da minha percepção de que eu estou certa, você está errada. Então, em qualquer interação, você vai estar errada. Então, eu falo, então não vou conversar. Agora, assim, a gente infere automaticamente, né? Essa é a forma do nosso cérebro funcionar. A gente usa essa base de informações para tomada de decisões. O que é que a gente pode fazer de ordem prática, para não tomar decisões com essas verdades que são infundadas ou que são muito individualizadas? Tá. Bom, lembrar que o nosso cérebro, né, composto por 3 partes, a primeira parte é um cérebro que, quando chega a informação, é da sobrevivência. Então, eu tenho 3 instintos. Ou eu vou lutar com aquilo, ou eu vou fugir, ou eu vou paralisar. Não tenho a reação, né? E a gente tem isso há muitos anos, né? Eu brinco que nossos primos ancestrais tinham isso. Então, como é que eu faço para não reagir? Lembra que os nossos avós falavam, conta até 10? Então, o contar até 10 é fazer com que a informação que chegou no primeiro cérebro, ele vá até o cérebro que a gente racionaliza. Então, às vezes,
respirada profunda é o suficiente para eu não te responder e depois falar, puxa, se eu tivesse pensado antes, não tinha dado aquela resposta. O que acontece é que é muito rápido. Ao mesmo tempo que a informação chega, a gente acessa o cérebro, que é o das emoções. E lembrar que a gente não controla a emoção. A emoção vem no corpo, a gente não controla. O que a gente controla é o que a gente sente. Então, quando a emoção vem, a gente precisa primeiro identificar o que essa pessoa me falou ou o que ela fez que me tirou do sério, que me levou para uma emoção de raiva, de frustração, de desapontamento. O que aconteceu? Aí, desculpas, a gente tem bastante, né? Porque não dá tempo, porque eu não consigo lidar com essa pessoa. Na verdade, a gente precisa lidar conosco mesmo, para depois a gente poder lidar com o outro, né? Perfeito. Então, acho que o caminho para a gente fazer com que os conflitos sejam produtivos é investir no nosso autoconhecimento para que a gente saiba como a gente reage diante de situações de estresse. Aí, a partir do momento que eu consigo perceber como eu reajo, aí eu vou para o outro. E lembrar, né? A gente brinca que assim, a gente tem vários cursos de oratória, mas nenhum de escutatória, né? É lembrar que o poder da escuta, quanto mais neutro for, mais a gente está com a pessoa. Mas é isso que você falou, né, Raquel? A gente já vai com a nossa verdade, eu já sei que você vai falar, então eu já sei que eu vou responder. Né? E tem algumas que a gente carrega na nossa comunicação, algumas palavras muito fortes. Né? Então a gente fala, eu vou para uma batalha, eu vou armada para a comunicação. Então a gente carrega algo que eu já estou indo para o embate, em vez de ir para te escutar. O que você tem para me contar, né? Quando a gente fala de conflitos, né, transformação de conflitos, a gente tem que abrir mão das nossas verdades sem deixar de ser quem nós somos, mas saber que o outro vai contribuir na nossa história, né? E juntos a gente constrói essa história que a gente está dialogando. Acho que esse é o desafio. Eu percebo que quando a gente fala, vamos trabalhar ou vamos trazer conteúdos, formatos para uma conversa difícil. Né? Só o difícil já leva o nosso cérebro para... Você fala, não estou afim, né? Não quero conversa difícil. Meu dia já foi puxado, né? Então, talvez ressignificar algumas palavras. Porque elas têm força, né? Então, difícil, né? É uma, complicada é outra. Então, se a gente criar o espaço para que as pessoas possam falar de si, sem que tenha esse pré-julgamento, já é um convite para a gente segurar o conflito produtivo. E você falou também um pouco dessa coisa do sentimento, né? Assim, aqui a gente está falando de conflito, da gente segurar, contar até 10, não ir no impulso, não ir na reação. E o que eu faço com o meu sentimento e com o sentimento do outro? Assim, eu não domino o sentimento do outro. O que eu posso fazer dentro dessa vertente também para minimizar o impacto, né, de um possível confronto ou de um conflito não ser escalado e virar uma conversa complicada e que não traz resultado? Eu gosto de falar assim, a gente tem que primeiro dar conta do nosso caminho. O que eu consigo fazer comigo para me projetar para o outro. Né? Então, quando a gente fala o que eu faço com o sentimento, primeiro identifique em você. A gente foi perdendo o vocabulário de sentimentos, né? Por quê? Porque há uns anos atrás foco em resultado. Se você falasse que não estava dando conta, que estava muito puxado, que bom, né? Que você falou, mas então tem alguém que possa fazer no seu lugar, né? Então agora a gente voltou a falar de sentimentos. E a gente precisa dar nome. Se eu estou frustrada, se eu estou irritada, se eu estou alegre, se eu estou em paz, a gente precisa dar nomes para aquilo que eu estou sentindo. Quando a gente trabalha a comunicação, né, quando a gente faz a escuta ganhar poder, então, às vezes eu estou escutando o que a Raquel está me contando e eu consigo perceber que sentimento ela está tendo. E aí eu posso falar, puxa, eu também me sinto dessa forma. Né? Então, como é que eu faço essa conexão? Primeiro eu tenho que perceber em mim e não ter medo de falar de sentimento. Né? Então, falar dos sentimentos como algo que é universal. Todo mundo tem as emoções e das emoções disparam sentimentos. O que é importante é o que eu faço com isso. Eu posso continuar no meu caminho ignorando os sentimentos, né? E o que eu posso fazer? Eu posso olhar e falar, poxa,
Por que eu me senti frustrada? Por que eu me senti decepcionada, né? Uhum. O que acontece e perceber assim, eu consigo dar conta do meu caminho. E aí eu faço a ponte contigo. E às vezes fala assim, mas e a Soraya, não vai fazer nada? Então, tá na mão dela. Eu posso tentar entender o que ela está sentindo. E aí, com abertura, com transparência, como é que a gente faz com que essa conversa seja produtiva, que seja uma conversa confortável. Perfeito. Porque eu acho que falar de transformação de conflitos, a gente precisa criar esse ambiente propício para as pessoas falarem, para elas dialogarem. Se não tiver esse ambiente propício, esse ambiente de confiança, ninguém vai se posicionar. Perfeito. Então, as pessoas da organização, os líderes, as equipes, cabe criar esse ambiente de abertura para um diálogo que pode gerar conflitos, mas também estar aberto ao ouvir antes do responder, ouvir de forma genuína. E só que aí a gente sabe que escala, os conflitos crescem. E aí, quando chega num ponto que escalou para um conflito frio, de não dá para falar com essa pessoa, não, eu não lido com ela, ou com uma coisa que vira um conflito mais agressivo, discussões encaloradas, tal. Como que as organizações podem fazer? Como é que os líderes, como é que a turma do RH pode fazer para apoiar nisso e ajudar a resolver? Eu acho que tem alguns caminhos. O primeiro é o quanto a liderança, o quanto as pessoas estão próximas, que também a gente não pode trazer tudo para o líder, mas quanto eu, colaboradora, colaborador liderado, eu também estou disponível para fazer apoiar esse espaço de transparência, de abertura. O que a gente vê que, assim, a habilidade de mediação de conflitos, eu não preciso ser um mediador, mas eu posso ter a habilidade para criar esse espaço. E qual uma das habilidades? É o poder da escuta. Então, quanto mais eu escutar, e a escuta não é só quando a gente está dialogando, mas é escutar o ambiente. O que está acontecendo? É aqui que a gente vai criar esse espaço seguro, né? Então, para que líderes e equipes estejam prontas para essa conversa significativa, precisa ter um querer genuíno, né? Então, o quanto eu quero mesmo estar para resolver algo que está pendente, né? E estimular esse querer, você acha que é o papel de um mediador de conflito, seja ele no ambiente organizacional ou não? O mediador, eu acho que é assim, o mediador, ele tem que ser uma pessoa que vai fazer com que as partes conversem. Esse é o papel do mediador. Ele está ali, não é para dizer o que, se você está certo, errado, ou que parte está certo, errado. Não, mas ele vai fazer com que as partes se conversem. Se eu vou para o conflito, então, se vocês duas estão em conflito, não conseguem solucionar, eu, como uma terceira pessoa mediadora, o que eu vou fazer é primeiro fazer com que a Raquel conte a história dela para mim e você conte a sua versão. Porque ao contar a sua versão, ela está te escutando e vice-versa. Então, primeiro conta para essa pessoa terceira, que é isenta, para que depois as partes voltem a dialogar. Esse é o papel do mediador. E aí, na liderança, esse é o papel também. Então, se eu percebo que tem conflito no time ou entre áreas, que acontece muito, como é que eu faço para, primeiro, as partes dizerem qual é a posição delas, para que depois elas conversem. E tem uma coisa que é muito importante. Quando a gente trabalha, né, na transformação de conflitos, o William Ury, que é um grande mediador de conflitos, que ele escreveu Como Chegar ao Sim, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, primeiro passo, separar a pessoa do interesse. Parece simples, né? Mas eu olho e falo assim, porque você fez algo. Não é a Raquel, né? É o que a Raquel está me entregando que eu preciso alinhar ou que não tem. Então, quando a gente consegue separar a pessoa do interesse, aí a gente dá esse passo para que o conflito não escale. Mas nem sempre as partes conseguem separar, porque eu vou para a pessoa. Faz parte da nossa comunicação, né? A gente fala com pessoa, né? Então, a gente fala com pessoa, então eu personificando aquela questão, aquele problema. Agora, tem uma coisa interessante que você trouxe, assim, numa mediação, digamos, mais profissional, que você tem o mediador que tem esse olhar isento. Se a gente for trazer o papel do líder como mediador de conflito, seja ali entre integrantes da sua equipe, seja entre áreas,
Você acha viável esse líder ter esse olhar isento? Porque acho que essa, para mim, é uma dificuldade. Porque, querendo ou não, ele está envolvido. Assim, ele tá na ilha, ele não está olhando a ilha sobre uma outra ótica. Então, o que é que o líder pode fazer para ter esse olhar mais isento e não se envolver também pessoalmente, não tomar partida, enfim? O que é que você acha que pode ser um bom conselho? Eu acredito assim, olha... Quanto mais o líder se empoderar das ferramentas de mediação, mais ele vai conseguir transformar os conflitos na própria equipe, no próprio time. Aí, qual é o convite? Fazer muito rápido separar pessoas de interesses. Porque aí ele vai falar, é sobre este interesse que nós estamos dialogando. Qual é a tua percepção, qual é a percepção da outra pessoa. Em algumas situações, se o conflito está muito escalado, aí ele tem que convidar um líder de uma outra área, né? Por quê? Porque aí essa pessoa é o que você falou, ela está de fora da ilha enxergando, né? Então, como é que eu vejo isso? A mediação de conflitos, ela é uma ferramenta, né? É um caminho para que a gente volte para uma conversa em que a gente dá espaço igual para ambas as partes. Tem que ser espaço igual de diálogo, de conversa, né? Então, como é que a gente faz para que isso aconteça? Se o líder está muito mergulhado, né, se ele faz parte daquele conflito, aí ele precisa de um terceiro, ele precisa de mais uma pessoa, né? Mas eu acho que é o caminho, né? Trazer esse ferramental da mediação para que o líder seja esse moderador das conversas, né? Para empoderar. Muito bom. E aí, assim, você tinha trazido um pouquinho mais no início das tuas opiniões, essa questão do emissor e do receptor, né? Como é que a gente via isso no passado? Então, assim, o cara que tem ali a vez e a voz naquele momento é o cara que é o superpoderoso, que é o que está trazendo a mensagem e que normalmente a gente associa aí com, enfim, com algum nível de autoridade. E o receptor como sendo aquele coitadinho passivo, assim. Então, isso é um pouco o nosso histórico, né? O que a gente viu desde a família, acho que hoje em dia muda bastante, mas escola, quem teve, de alguma forma, em algum regime mais militar, né? Que tem aquela coisa mais forte da autoridade e tal. Você acha que esse modelo ainda do emissor autoritário, receptor passivo, ele ainda existe hoje nas organizações? A gente ainda vê isso? Sim. Não deveria. Não deveria, mas sim, porque está dentro dessas nossas experiências de vida, né? Então, a gente vem no formato familiar, a gente vai para a escola, em que eu ainda tenho, né, um professor, uma professora trazendo conteúdo, alguém absorvendo, e aí eu vou para a formação, eu vou para a organização, eu ainda fico esperando, né? Eu vejo que tem um caminho que está sendo trilhado de forma diferente com essa geração, não vou nem dizer os mais novos de 20 anos para baixo, mas essa geração que está perto dos 30, ela já traz essa forma diferente de enxergar a comunicação, de que a comunicação não é poder, mas é troca. Porque esse modelo do emissor-receptor, ainda a comunicação é poder, né? Então, eu tenho mais informação, eu te passo. Mas ainda tem. E eu acho que esse é o desafio das organizações, quebrar esse modelo hierárquico de comunicação. Não é simples, mas eu acho que as organizações precisam abrir espaço, é o que eu falo, de vez e voz. Porque se a gente não abrir espaço de vez e voz, não adianta. Então, a base, né, eu tenho o meu ponto de vista, mas eu não tenho espaço para me posicionar. Eu falo, então eu fico quietinha aqui, não vou... Brinco de samambaia no Exato, canto vão e tá fingir tudo que eu não... certo. E aí, quando me perguntarem, eu falo, então, eu te disse, né? Então, eu até tinha uma sugestão, né? Mas eu achei melhor. Mas ninguém perguntou. E isso tem a ver com também o quanto esse modelo de educação tem que ser revisto. Porque se eu trago um ponto, eu viro dono da ação. E aí, às vezes, isso faz com que as pessoas se calem. Aí você é meio corresponsável. Corresponsável. Então, também não dá para dizer que só o emissor que está trazendo poder, né? Então, a gente precisa transformar muitas coisas. Agora, o que eu vejo nas organizações é que
eles estão muito atentos a isso, né, a transformar conflitos, a gerar conflitos produtivos, né, então, o quanto eu, às vezes, na equipe, preciso gerar, estimular, né, trocas produtivas, então, eu acho que isso está atento. Mas isso também está colado com os valores das organizações, o formato, a tradição. E também o modelo de maturidade de cada um, enfim, tá. E pensando nessa questão de quem tem a informação tem o poder, a gente vai muito... Eu percebo uma mudança não só nas organizações, mas também interações mais um para um, tipo médico. Antigamente, médico era Deus, né? Deus, depois tinha os médicos, depois tinha o resto dos seres humanos. Você esqueceu dos advogados. Os advogados também. E nada contra, sabe, pessoal? Tá a gente bem. Gosta de médico e advogado. A gente ama médicos e advogados. A gente tem até uma aqui que é médica, ela só não conta pra ninguém. Mas médico era o detentor, né, do conhecimento. E aí hoje você chega numa consulta, olha aqui, ó, eu vi que esse exame aqui deu isso, mas eu já pesquisei que talvez seja por causa disso, disso. O que você acha? Já vai. Não é porque eu estou com este problema, porque eu já identifiquei. O que eu faço com ele, né? O que a gente vai agora, qual que é o nosso plano de ação? Como resolve, né? E eu acho que essas duas profissões, essas áreas que você trouxe, Raquel, foram áreas que se transformaram muito. Tanto que na mediação a gente tem muitos advogados. Não é só pela questão legal, mas porque perceberam valor em trazer esse espaço de diálogo, porque a mediação é espaço de diálogo. E na medicina, esse olhar de que eu estou tratando de mais uma pessoa, né? Não estou tratando só do histórico dela, mas de uma pessoa. Então, eu percebo que isso tem mudado. Mas é isso, né? A informação está solta, está no mundo, né? Então, não adianta eu achar que isso vai fazer com que você me respeite, né? Está ali no dia a dia. E tem uma coisa que eu queria lembrar que é assim, ó, o que pode também gerar o conflito é porque a gente não fala de expectativas. Então, eu vou para um encontro, eu vou para um relacionamento, eu vou para uma interação, para uma reunião, e eu crio as minhas expectativas, mas eu não tenho espaço para falar. Então, eu vou para a reunião lá com o pessoal da CES. Nossa, a minha expectativa é que a gente, no final, saia para jantar. Mas aí eu não trago para vocês, por quê? Porque eu falo, não, quem sabe? E aí não acontece. Eu falo, poxa, saí frustrada. E aí falta um pouco também... Tem que ter um espaço, abertura de fala, e também tem que ter um protagonismo. Chegar e falar, então vamos... A gente faz isso muito em reunião nossa, nós três, né? A gente sempre fala sobre o que a gente vai falar. E a gente faz uma lista das coisas que são importantes pra gente falar. Você sabe que você falou que gera o conflito, e eu costumo brincar que, pra mim, a fórmula da felicidade é a questão da expectativa versus a percepção mesmo, né? Se você espera que no final da reunião a gente vai jantar, pessoal, será que a gente vai jantar hoje? E não for jantar, você vai ficar frustrado, você vai ficar triste. Mas se tiver um jantar fantástico, o teu prato favorito, você vai ficar felicíssima, né? Então, assim, talvez a gente também possa olhar para o outro como um indivíduo e dar essa vez e voz, né? Estimular esse protagonismo e também fornecer aquilo que vai fazer aquela pessoa feliz, né? E aí eu vou trazer uma fala, né, um conteúdo de Brené Brown. Brené Brown, a gente brinca que é a nossa gurua. A gente ama Brené Brown. A Brené Brown, ela fala assim, olha, que nós seres humanos, a gente está aqui no mundo para fazer conexões. É isso que dá sentido na nossa vida. E aí, quando a gente não consegue fazer conexão, é porque a gente não consegue olhar e trazer a nossa verdade para o mundo. Então, eu não consigo trazer a minha verdade, eu não tenho espaço, então eu vou ficando quietinha. E quando eu fico quietinha, eu vou para uma vergonha, eu tenho vergonha de me posicionar. Então, essa criação de espaço é uma criação para que sem um julgamento. Né? Então, o julgamento faz parte do nosso cérebro, a gente julga porque a gente precisa se preparar para aquilo, mas o quanto a gente está preparado para abrir esse espaço. Ou predisposto até, né? Para que a gente traga esse significado, para que a gente volte para as conexões, né? Porque quando a gente vai se separando, e aí vamos pensar nesse conflito que começou só porque a gente pensa diferente, quer diferente e age diferente. Aí o próximo passo, você que está errada, e aí eu desisto do diálogo.
Quando eu estou desistindo do diálogo, para eu voltar no degrau anterior, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. E nem sempre nós estamos preparados para abrir mão de algo, né? Por quê? Porque a gente olha para a perda como algo muito forte, né? E aí eu estou perdendo esse espaço, eu vou ceder para o outro, né? E a comunicação é isso, né? Quando a gente faz a ponte, tem hora que eu vou ter que ceder espaço para o outro se posicionar melhor, né? Então, acho que é isso que é o convite da... aquela coisa, né? Do comunicar é tornar comum, né? Como é que você vai tornar comum algo que é uma verdade absoluta sua e que é completamente discrepante com a opinião ou a percepção do outro? E tem uma coisa que eu falo sempre, que o óbvio tem que ser dito. Porque é óbvio para mim que esse papel tem que ficar aqui, mas para você é óbvio que é assim. Se a gente não faz esse alinhamento, se a gente não abre espaço para falar do meu óbvio e do seu, a gente já está em conflito. Porque para você esse é o lado certo, para mim esse é o lado certo. Aqui já gerou um conflito. Então, acho que esse é o convite, né? O óbvio, quando toda vez... Obviedade não existe. Muito bom, Si. Ótima essa nossa conversa, né, Kel? Sobre comunicação, conflito, transformação de conflitos, mediação de conflitos. Espero que a gente possa usar essas ferramentas aí como fonte de desenvolvimento para as pessoas e para as organizações. Não, né? E lembrar que a gente não pode ter medo do conflito. Quanto mais a gente fugir, mais ele vai crescer. Vai ser um monstrinho debaixo da cama. Um bicho-papão que vai ficando maior. É verdade. Aí o bicho-papão fica maior do que as pessoas. Né? Então eu vou fechar com uma Legião Urbana, entregando a idade, que eu gosto muito, que ele diz assim, nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras imaginando a solução, até que nosso egoísmo não destrua nosso coração. Ou seja, vamos compartilhar, né? Vamos trazer os nossos pontos para que a gente possa alinhar a expectativa e fazer conflitos produtivos. Aí, menina! Boa! Valeu, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo, até.